Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente, juntando, esperando o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Hoje, mais um tema aqui pro Feliz Sem Tabaco. Não esqueçam de mandar esse aviãozinho aqui para quem você conhecer. Rafael foi o primeirão? Boa, boa, Rafa. É isso aí. Bem-vindo, bem-vindo, pessoal. Mais uma live aqui do Feliz Sem Tabaco. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dependência à nicotina. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer ao Fernando. Ontem a live foi sensacional e eu vou deixar ela gravada. Decisão e mudança é sempre importante, não só para quem está querendo parar o cigarro, como para qualquer coisa na vida. Então acho que aquele detalhe que ele comentou bem a respeito do carro que fica... enquanto você não toma uma decisão e o carro fica funcionando, enquanto você não toma a decisão se vai ou não vai, e tomar a decisão sempre que mexe um pouquinho com a sua zona de conforto, não existe crescimento se você não sai da sua zona de conforto. Então você precisa sair da sua zona de conforto para ter crescimento. Isso me lembra um pouquinho a época que eu fui para os Estados Unidos, e você sempre se questiona a respeito do inglês, se você está falando bem inglês, se você está fluente, se não está fluente, e você sempre se questiona, né? Então, uma das formas de você melhorar isso é saindo da zona de conforto. Então, claro que eu fiz aulas de inglês antes de ir, me preparei da forma que dá, mas você sempre acha que não está no ponto certo. Então eu fui para os Estados Unidos achando que meu inglês estava meia boca, não sei o que. Quando você chega lá, todo mundo fala assim, não, pô, seu inglês é ótimo, quando você fala bem com o docente lá, mas você sempre acha que não está falando o suficiente. Então, sair da zona de conforto. E qual foi a forma de eu amplificar meu inglês, melhorar meu inglês? É claro que quando eu apliquei para os Estados Unidos, eu achava que meu inglês não era bom, e aí chegando lá, claro que ele sempre dá uma implementada, mas eu fui totalmente fora da minha zona de conforto, ok? Falar inglês não é uma coisa, inglês como a segunda língua não é o seu natural, né? Então você tentar falar uma outra língua, existem uns entraves. Quando você já passou então um pouquinho mais dos 40 anos, parece que o negócio vai ficando mais complicado, mas a dica é, como o Fernando falou ontem, se você tem dois caminhos, opte pelo caminho que vai te tirar da zona de conforto, porque é o caminho que vai te levar para crescimento, é o caminho que vai fazer você crescer. Então eu queria agradecer ao Fernando, a live ontem foi sensacional. Eu vou projetar aqui um pouquinho, hoje e sempre some, depois eu vou colocar, a live ainda não tá aqui no YouTube, porque vou ter que editar uma partezinha, então como ontem foi só no Insta, eu tive que baixar e eu vou jogar pro YouTube, tá certo? E aí vai entrar a live para vocês. Quem perdeu, quem tá aqui no Instagram e não assistiu ontem a live, quando eu colocar, então quem tá no YouTube ou quem ainda não tá no canal, precisa clicar naquele sininho para receber a notificação quando entrar no ar. Toda vez que aquele sininho tá ativado, vocês vão receber no e-mail de vocês. Boa noite, gente, está chegando. Vocês vão receber no e-mail de vocês a notificação que entrou um vídeo novo no canal do YouTube. E a ideia é, depois das nossas lives aqui, eu continuar alimentando com muito conteúdo. E eu tenho recebido muitos comentários, muitas coisas aqui. Ó, a Thaís já chegou, já é uma assídua aqui do canal do YouTube. Pode permanecer por aí, Thaís, porque nós vamos manter aqui o do YouTube. Por favor, Thaís, e mais quem tiver aí pelo YouTube, coloquem se o sinal tá chegando direitinho, porque eu dei uma otimizada aqui na internet de casa, mesmo no Covid, e vamos ver se vai funcionar, tá? Vamos ver se vai funcionar direitinho. Hoje o tema é dependência à nicotina, tá? Então toda vez que a gente vai falar de adição, o termo vem do inglês, né? Addiction. O que seria essa dependência, né? Quando a gente coloca uma adição
Então imagina que essa adição a pessoa colocou em determinado momento da vida, então ela se envolveu com essa nova droga, com essa nova substância, e essa substância ela virou algo que é parte da vida dela. Então ela somou, ela botou um mais ali, então é o Márcio mais aquela droga, é o Márcio mais aquele negócio, é o João mais aquele... Então é uma adição, ele fica adicto, então ele junta essa droga pro resto da vida dele, né? Claro, achando que isso é uma adição. E fica aqui uma dica, se vocês ainda não leram, aí eu já li faz um tempo, que é o livro do Charles Duhigg. Depois eu deixo aqui embaixo na descrição, que é O Poder do Hábito. Então, assim, serve não só para a dependência à nicotina, ela não é apenas, deixa eu projetar aqui um pouquinho, vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela rapidinho. Opa. Deixa eu voltar, que foi um a mais. Então, a dependência à nicotina, ela tem uma série de dependências, né? Então, o fumante, ele tem a dependência química, física, psíquica, emocional e hábito. Então, o hábito também entra nesse contexto. Então, assim, quando algo vira rotina na sua vida, a gente fala isso muito também para obesidade, quando você faz atividade física. Eu comento sempre, existe um grupinho que chama de Move, né? Eu também coloco lá, quando eu faço esteira aqui com freio agora, e reduzir essa carga. E quando você vai fazer o Move, entender que quando você coloca a atividade física como uma rotina na sua vida, isso vira uma outra adição. Então é a mesma coisa que escovar os dentes. Quem aqui lembra de escovar os dentes? Não é uma coisa meio que automática, você acorda de manhã, tem gente que vai tomar café, tem gente que acorda, já vai, escova os dentes, mas mesmo que você vai, tome o café, depois você volta, escova... É um negócio completamente automático. A mesma coisa que ele comenta bem no livro também, imagina se toda vez que a gente saísse de férias, quando voltasse, tinha que reaprender a dirigir. Né? Então, assim, quando você aprende a dirigir, é que nem andar de bicicleta. Você pode ficar um bom tempo aí sem andar de bicicleta, mas depois você retorna. Então, o hábito é algo que a gente deve cultivar. Existem alguns estudos mostrando que para você tornar isso efetivamente um hábito, você deve ter em torno de 90 dias de frequência. Então, você quer fazer uma atividade física, você tem que se manter pelo menos 90 dias ativo e fazendo esse tipo de hábito, que é o que vai gerar. Agora, esse 90 dias que a gente fala é bem engraçado, porque todos os estudos, e tem estudos do MIT, vários estudos de avaliação, né, no próprio livro do Charles Duhigg, do Poder do Hábito, ele fala de vários experimentos lá do MIT, em que ele faz com ratos, com seres humanos também. Ele coloca que esse poder do hábito, ele não é uma situação, não é uma cadeia em que você vai ter e nunca mais você vai sair dela, tá? Então, assim, o hábito, ele não são inevitáveis, tá? Então é algo que você consegue sim controlar. Mas eu tô fugindo um pouquinho do tema e eu quero voltar para a dependência à nicotina e tudo vai andar nesse sentido, mas eu quero sim, o Fernando colocou aqui, ó, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então é um livro muito interessante, ele não serve apenas para tabagismo, mas o tabagismo, claro que tem o seu poder. Então ele, só voltando um pouquinho, para quem tiver a possibilidade hoje, que a gente tem um pouco mais de tempo para ler os livros, então fica a recomendação. Para quem está querendo aquele arranque de fazer uma atividade física, de como é que você consegue criar o hábito aí nesses 90 dias, se você... então ele fala que existe um loop de 3 estágios. Então tudo na vida, para você criar esse hábito, é um loop de 3 estágios. Então você tem a deixa, você tem a rotina e você tem a recompensa. Então, vira a rotina depois que você tem uma deixa, que você fica lembrando, putz, mas fazer atividade física é tão bom, eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável. E aí você tem a recompensa, nossa, depois que você faz atividade física, nossa, que beleza, tô sentindo meu corpo todo sarado. E lembrando um pouquinho, a gente não pôde comentar na aula do Fernando, porque uma hora é bem rápida, a gente lembra que a gente tem uma série de saúdes, né, na nossa vida. Uma série de saúdes. Tem a saúde intelectual, então lê um livro, né? Então assim, há quanto tempo você não lê um livro? Por que você não coloca essas pequenas metas? Puxa, faz tempo que eu não leio livro, então por que você não coloca? Vou ler um livro a cada 2 meses ou a cada 3 meses, então vou ler 4 livros no ano, porque eu já não leio. Então se você coloca pequenas metas,
é aquela história de esquentar a chapa, né? Então, quando você esquenta a chapa, que nem a história do pinguim, né? Então, assim, você coloca o pinguinzinho, experimentos também que foram feitos. Então, assim, você coloca uma música e coloca o pinguinzinho. Só que aí você vê que ele começa a se mexer e ele não está se mexendo por conta da música, ele está se mexendo porque eles esquentaram a chapa. Sim, foi um experimento. E aí depois eles tiraram a chapa quente e colocaram a chapa normal, mas ligaram a música e o pinguinzinho continuou pulando. Não porque ele estava achando que a música era boa, assim, mas porque ele ficou condicionado até aquele. Então, os experimentos pavlovianos, né, que geram os condicionamentos, e a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito desses condicionamentos que o fumante tem. Então você, pessoal, quem tiver por aqui, manda um aviãozinho para alguém que vocês conhecem que queira parar de fumar, algum familiar para colocar ali, ou às vezes alguém precisa levar o celular, né? Colocar aí no Instagram, porque nem todo mundo tem esse conhecimento da tecnologia. Hoje eu estou também aqui no YouTube. Thaís, deixa eu te perguntar, você que está aqui, como é que tá? Melhorou muito a transmissão. Show! Obrigado, Thaís. Obrigado pelo retorno. Então o som tá bom. É nesse sentido que eu quero mesmo. Então se eu conseguir trazer para o YouTube, por que vai ser melhor? Porque eu consigo transmitir mais informação. Eu vou conseguir espelhar a minha telinha aqui com vocês e aí vai ficar mais rico para quem tiver aqui no YouTube, tá bom? Então dá para acompanhar no Instagram, dá para acompanhar no YouTube. Eu vou transmitindo tudo que eu estiver projetando aqui na minha telinha, ok? Então nós vamos falar um pouquinho. Então voltando nas saúdes, tá? Voltando na saúde, nós temos 5 saúdes. Então a saúde intelectual que eu falei, lê um livro, né? Então há quanto tempo você não estuda? Será que não vale a pena você aproveitar e dar esse pequeno arranque, colocar uma pequena meta? O que você poderia fazer amanhã que você não está fazendo? Então coloca uma pequena meta. Poxa vida, eu vou ler 4 livros no ano, então um livro a cada 3 meses. Então pega um livro seu que está aí, então você vai melhorar a sua saúde intelectual. Rezar, de repente há quanto tempo que você não tá exercitando a sua fé, né, que é importante. Então seria a saúde espiritual, independente do credo que você tenha, qual a religião que você tenha, né? Então acreditar em um ser maior, é importante você ter esse lado espiritual ativo. Vamos lembrar, fazendo um paralelo, muitos estudos atuais já vêm correlacionando inclusive doenças cardiovasculares com pessoas que não têm fé. Tá? Então, assim, as pessoas que não têm fé, elas acabam tendo mais doença cardiovascular por conta de não terem fé, não terem a credulidade. Então, o fato de você acreditar, ter a fé, isso também protege o organismo. Isso aí não sou eu quem estou falando, tá? Os estudos, inclusive a sociedade americana e a sociedade brasileira já tem capítulos, já tem departamentos que estão estudando esse tema, espiritualidade e doença cardiovascular, tá certo? Então hoje já é uma rotina, você no consultório de um médico, ele chegar para você e perguntar, você tem alguma religião? Você acredita em Deus? Você tem fé? Então isso acaba sendo mais um pontinho em relação a saber se você vai ter mais risco ou não em relação à doença cardiovascular. Então voltando às nossas saúdes, né? Saúde intelectual, saúde espiritual, saúde financeira, tá certo? Saber se você tá indo bem nessa saúde financeira, você tem feito tudo para melhorar a sua saúde financeira, saúde física. Mas o detalhe é que, assim, dentro de todas as saúdes que nós temos, qual que é a base da pirâmide? Qual que é a saúde principal, a primeira de todas? É a saúde física. E por isso que é extremamente importante a gente deixar claro que para quem ainda está fumando e sabe e todas as informações, né, desde a parte de tabaco e mulher, então tudo que a gente está trazendo, tabagismo e Covid, então tantas evidências que, assim, a informação vai te empoderar no sentido de você tomar essa decisão e sair do cigarro, tá certo? Porque você vai melhorar a base, que é a sua saúde física. A primeira saúde que você tem que trabalhar é a física. Como é que é a forma que você se olha no espelho de manhã? Você se olha bem, estou saudável, meu organismo está bem, né? Então o nosso corpo humano é a nossa máquina, né? Como é que você está tratando da sua máquina? Ela é única e ela é sua. Você conhece ela desde que você nasceu, né? E qual é a forma que você está trabalhando essa sua saúde? Traça um paralelo. Imagina se você hoje, com a sua idade, pudesse conversar com você mesmo com 7 ou 8 anos de idade.
o que essa criança falaria para você e o que você falaria para essa criança? Quem teria mais sermão para dar para quem? Como é que a sua criança de 7 anos, quando você se você estivesse conversando com ela, o que ela falaria para você de como você está hoje? Né? E a primeira impressão que ela teria é em relação à saúde física. Saber se você está ali de muleta, se você está deitado, se você está numa cama, se você está saudável, se você está obeso, se você está no seu peso ideal. Então, esse é a primeira saúde que você tem que trabalhar, realmente é a física. Tá certo? Ela é a base de tudo, porque sem a saúde física, você não consegue correr atrás da sua saúde financeira. Como é que uma pessoa hoje, e a gente trabalha esses detalhes, né, de ser grato por tudo que você tem, imagina uma pessoa que está hoje internada, né, ou que está internada há 3 meses, ou está internada há 6 meses, ou que fica numa cama, né? Então você ter essa saúde física é extremamente importante, que é a base para você correr atrás de todas as outras saúdes, intelectual, emocional, e financeira, ok? Mas vamos falar aqui, senão eu fujo do tema, e aqui eu quero mostrar de novo para vocês. A gente está falando, quando a gente fala de dependência à nicotina, pessoal, agora eu vou entrar no tema. Quem tiver por aqui, ei Flávia, tudo jóia? Flávia, vamos clicar aqui nesse aviãozinho e encaminhar para pelo menos uma pessoa que vocês conheçam, para a gente poder entregar essa dependência à nicotina. Eu vou explicar fisiologicamente o que acontece, por que as pessoas ficam dependentes dessa nicotina, o que acontece, o que está por trás dessa dependência à nicotina. E aí eu vou entrar no primeiro dado que eu gosto sempre de colocar, é que a cada 4 adolescentes que experimentam o cigarro, 1 vai ficar fumando. Então, tabagismo é uma doença pediátrica, ok? Já sedimentei esse conceito na cabeça de vocês. Eu coloquei também uma outra hashtag que eu sempre ponho, que é assim, o fumante não fuma porque quer. Então você imagina que ele experimentou lá com 13, 14 anos de idade, uma droga que, entendam, ela não é a mesma de 20 anos atrás. Ela não é a mesma de 10 anos atrás. Foram adicionadas novas substâncias, no sentido de que hoje um adolescente que está querendo experimentar. Opa, desculpa, tá? Tem alguma coisa aqui me atrapalhando. Ok, saindo. Só um pouquinho aqui. Então, um adolescente que está experimentando essa droga, com o cérebro ainda em formação, um cigarro, com esse delivery todo, vamos entender que os experimentos que foram feitos com ratos, da mesma coisa, ele aperta um negocinho, faz, libera nicotina, libera nicotina. Então, vários estudos, e a indústria do tabaco estudou muito e continua estudando lá dentro do QG delas, lá dentro de onde eles têm as centrais, com os melhores químicos, farmacêuticos, engenheiros químicos. Eles pegam os melhores e a Blitz está falando que parou de fumar há anos. Show! Obrigado, Blitz. Show, parabéns. Melhor atitude que você tenho certeza que você tomou. Então, assim, eles pegam os melhores químicos e vão adicionando. Quem é que lembra aí da maga patológica? Quem lia a historinha do Tio Patinhas, do Donald, e que tinha lá a maga patológica? O que era? Era uma bruxa que tinha o caldeirão e que aí ia jogando as substâncias. A indústria do tabaco é justamente a mesma coisa. Tá? Então ela vai adicionando, o cigarro não é o mesmo no sentido de hoje ele seduzir o adolescente, e o adolescente vai, por conta de hoje a gente não sabe o que eles estão adicionando. E eu sempre falo pros fumantes lá no grupo o seguinte: quando você vai no mercado, né, deixa eu ver quem é que tá aqui, Avli, quando você vai no mercado e vai comprar um pacote de macarrão, Thaís, você que me acompanha sempre aqui também, você vai comprar um pacote de macarrão lá no mercado, e aí você vai olhar os ingredientes. O que tem no ingrediente lá de um pacote de macarrão? Eu nem vou lembrar direito. Água, farinha, ovo, né? Então você tem os ingredientes. Por que no maço do cigarro não tem os ingredientes? Por que será?
Por que que não é necessário? Porque vem de uma planta, né? Então assim, mas hoje a gente sabe, existem 2 farmacologistas que a cada 2 anos eles acabam liberando, existe uma análise que você consegue fazer do cigarro, que eles colocam numa máquina que chama HPLC. Então esse HPLC ele vai dando as espículas de tudo que é substância. Então assim, cada pico que tem lá naquele negócio, eles vão contando as substâncias. E aí eu estou projetando aqui na tela, para quem estiver no YouTube está conseguindo ver, e quem não tiver depois vai lá para o YouTube assistir, em que coloca que são 9.000 substâncias. Só a folha do tabaco, crua, nua e crua, ela tem 500 constituintes. Só a folha. Quando você mete o fogo lá, faz a combustão, aí o negócio vai lá para cima. A gente tem sempre inclusive nos warnings, né, nos pictorials que a gente fala, nas fotinhas que tem nos maços de cigarro, inclusive está desatualizado. Tá 4.720 substâncias. Isso já não é mais, tá? Essa última análise deles, que acho que já tem 2 anos, foi 2018, por esse farmacologia, já chega à cifra de 9.000 compostos. Quando eu fui para fazer meu curso em Baltimore, lá na Johns Hopkins, eles já estavam com 8.000 compostos. E agora já aumentou para 9.000. Por quê? Porque eles não param. E toda vez que eles adicionam algum tipo de substância, isso gera, quando tem a combustão, gera a formação de outras. Tá certo? Então, conforme eles vão adicionando substâncias, vai se formando mais e mais substâncias. E aí eles analisam por esse HPLC quantas substâncias tem. Aí chega nesse valor absurdo de 9.000 compostos, tá certo? Então, mas vamos voltar um pouquinho nessa parte da dependência. E aqui eu estou mostrando na tela que dentro dessa composição do cigarro, a gente tem o principal fator de dependência, que é o que o cigarro gera, que é a nicotina. Então, a nicotina é o principal componente que gera essa dependência ao cigarro, ok? Ele está muito estudado, completamente sedimentado como sendo a substância, tanto que mesmo no tratamento a gente substitui essa nicotina por adesivo, por chiclete, goma, spray, enfim, a gente no domingo eu vou estar discutindo essa parte de tratamento propriamente dito, vamos falar tudo de tratamento, tudo que vocês quiserem saber a respeito de tratamento, então deixa todo mundo aí, boa noite Bruno, chegando, tudo a respeito de tratamento a gente vai conversar no domingo, tá certo? Então, dúvidas que vocês têm, já quiser ir deixando, podem deixar pelo YouTube, pelo Instagram, e a gente já, para não deixar de discutir, alguém comentou alguma coisa aqui atrás, tá gente? Eu tô falando para pelo menos entregar a maior parte do conteúdo. A Roseli falou para falar do Gudan. Ótimo tema, eu acabei falando, vocês viram que acho que a palestra, a live que eu falei de outros produtos, eu mal falei de cigarro eletrônico, foi tanta coisa que eu acabei falando de narguile, ou arguile, que deixei pouquinho e tem vários outros pra gente comentar, a gente pode fazer uma outra live, deixem aqui os comentários que vocês têm e a gente volta a conversar desse aspecto. Então aqui no slide está mostrando o que eu falei, quando ele fuma, ele tem 25 a 30% de nicotina quando ele traga, né? Então quando o fumante está tragando o cigarro pelo filtro, ele está absorvendo nicotina, mas o pior está na fumaça, tá? Mas ele aspira os dois, tanto da fumaça quanto do cigarro, tá certo? Então ele tem a somatória dessa nicotina que tem 3 vezes mais nicotina na fumaça. Então aquele que está queimando, vai muita nicotina para quem está no tabagismo passivo, tá certo? Vai 5 vezes mais monóxido de carbono e assim por diante. E aí, tudo que tiver folha de tabaco, e aí já colocando tudo, Gudan, cigarro de palha, tudo, cigarro de corda, tudo vai à folha de tabaco, tá certo? Numa proporção, cada um tem a sua proporção, palha de milho, e que ele vai misturando, mas tem o tabaco ali envolvido, e se tem folha de tabaco, tem nicotina. Então, quando eu coloco a nicotina aí na parada, que o cigarro é o principal componente, ele vai gerar isso que vocês não estão vendo, mas é um slide que eu levo sempre para as aulas para os residentes e para médicos, em que ele simula o pico da nicotina no sangue, tá certo? Então, cada vez que o fumante dá uma puxada,
ele faz um pico de nicotina. E para vocês terem uma ideia, entre 7 a 15 segundos isso está no cérebro, tá certo? Isso vai depender da tragada. Então imagina que o fumante, ele tá lá 2 horas, 2 horas e meia no culto, que é proibido fumar no culto, e aí assim que ele sai desesperado para pegar o cigarro. Dependendo do grau de dependência que ele tenha, ele vai dar um tragadão ou uma tragadinha. Tudo depende do quanto o cérebro dele está pedindo nicotina. Nossa senhora, vou ficar 1 hora sem fumar, já é um sufoco. E é um negócio interessante que quando a gente está nos grupos, eu sempre pergunto, né, seu João, o senhor já tentou parar de fumar? Aí ele fala assim, já, doutor. E aí, quanto tempo o senhor ficou? 3 horas. 3 horas para o seu João é uma eternidade. Então, o máximo que ele conseguiu, e pasmem, gente, eu coloquei aí nos meus vídeos um dos senhores que tá sem fumar. A gente tem um grupo ainda, a gente faz um acompanhamento desse último grupo, e ele nunca havia tentado parar de fumar. Ele fumava há 48 anos e nunca tinha tentado parar de fumar. Então, quando você pergunta, às vezes, para um fumante, ele fala assim, você já tentou parar de fumar? Ele fala assim, já, mas ficou 3 horas. Então, para muitos, isso não foi nenhuma tentativa, né? Porque ficar 3 horas sem fumar não deu nem tempo. Então, foi o máximo que ele conseguiu ficar abstinente. E é o que a gente vai falar muito aqui. O que é ficar abstinente? O que o fumante não quer passar? O que o fumante não quer sentir? É justamente a síndrome de abstinência. Mas o que eu estou mostrando aqui é que toda vez que o fumante pega o cigarro, não existe, isso vai melhorar, como eu falei na aula, mas revisando aqui um pouquinho, o cigarro eletrônico ele não consegue simular esse pico de nicotina que o pulmão consegue dar. Então o fumante, quando ele dá uma tragadinha, um tragadão, imagina um tragadão, em 7 segundos ele já consegue ter droga no cérebro. Então não existe delivery melhor que esse, tá certo? Só injetando direto na veia, que aí já tá praticamente 100% da droga. Mas não existe delivery melhor, mas logo vão tentar chegar perto desse pico. E o slide que eu estou mostrando aqui é que cada vez que fuma, ele gera um pico de nicotina. E conforme ele vai gerando esses picos de nicotina, claro, ele vai alimentando as boquinhas do cérebro que estão pedindo nicotina. Então o que acontece? O adolescente lá, a cada 4 que fuma, 1 fica dependente. Então ele começa a fumar um maço. Então assim, aquele fumante, assim, você já começa de um maço por dia? Não, né? Ele começa com um cigarrinho, experimenta o cigarro na balada, aí na outra semana, né, o cara já vem, faz assim, fuma umzinho aqui, fuma outrozinho ali, e assim ele vai aumentando. Uma coisa que chama, dentro da farmacologia, de taquifilaxia. Então, o que acontece? O cérebro, ele começa a criar, um nome do inglês a gente chama de upregulation, né? Então ele começa a gerar mais boquinhas pedindo nicotina. Então, o que normalmente eram 2 boquinhas, aquele adolescente, né? E lembra que eu falei, fumar não é para quem quer, é para quem pode. Por isso que a cada 4, tem 3 lá que, nossa, que horrível, já joga fora. Muitos já experimentaram, eu já cheguei a fumar e embalar, mas não sou ex-fumante. Porque eu não consumi, para quem viu os slides, eu não consumi 100 cigarros na minha vida, mas eu cheguei a fumar algumas vezes de balada, mas nunca usei, não fumei nem 5 cigarros na minha vida, sempre foi tragando um pouquinho. Então, assim, quando você vai fumando, vai experimentando, então, e naqueles que podem, que tem uma genética, que tem toda uma predisposição para isso, então a cada 4, 1 vai ficar fumando. Aí ele vai, começa daqui, começa dali, e aí começa a dar suas tragadinhas e começa a ficar gerando a dependência, tá certo? E aí o que faz? O próprio cérebro começa a criar mais boquinhas de nicotina. E aí um cigarro só não faz o barato. Aí vai para 2, e assim por diante, vai subindo. 3, 5, 7, 12, até chegar num patamar, até chegar em onde... aquele organismo, então vamos entender que existem diferentes pacientes, né? Então você tem pessoas que fumam 3 maços por dia e tem pessoas que fumam 5 cigarros por dia, mas são dependentes de nicotina, tá certo? Então existem essas diferenças cerebrais, e o fato é que assim, quando a pessoa começa a fumar justamente a adolescência,
são os pacientes que estão mais sujeitos. Imagina você pegar um cérebro virgem e dar prazer, né? Então o cérebro tá lá, você joga uma droga que acelera a fisiologia central, dá uma ativada em tudo e te joga uma colherada de dopamina, que é a substância do prazer, a substância que dá alegria, que dá prazer. Imagina, no adolescente é tudo que ele quer. Porque drogas, mesmo as drogas ilícitas, elas são ruins, né? Pergunta pro adolescente que experimentou se é ruim. Por que ele vai usar de novo? Porque é bom, porque dá prazer. E é daí que ele vai ficar dependente. Porque é um cérebro novo, virgem, que chegou uma droga ali que acelerou o sistema nervoso central dele, deu mexeu na fisiologia cerebral dele, ativou os neurônios, deu prazer. Você acha que ele não vai querer de novo? Então você tem o melhor momento, e a indústria sabe exatamente disso, onde que ela tem que ir. Então é festival de Lollapalooza, de Rock in Rio. Então esses locais é o local onde eles vão em cheio, tá? Para tentar seduzir esses fumantes. Por quê? A cada 4, um vai ficar fumando. Então quanto mais eles oferecem, quanto mais os adolescentes experimentam, mais clientes a indústria vai conseguir. E aí o que acontece? Estou mostrando aqui. Você fuma, tem um pico, prazer. Então a pessoa ficou lá 3 horas no culto, saiu, a primeira coisa que ela fez foi pegar o cigarro. Por quê? Porque as boquinhas cerebrais, ao longo desses anos todos, desde que ela começou como adolescente, ela começou a aumentar a dose, fez essa geração de mais boquinhas cerebrais, que a gente chama dos receptores nicotínicos, tá? Então existe um local lá dentro do cérebro que é o nome alfa 4 beta 2, né? Então os receptores específicos de nicotina, que a gente já sabe onde está lá no cérebro, na área tegmentar. Então a gente sabe onde que é esse local, e aí quando chega lá, colherada de prazer, e aí cada cigarro gera pico e gera essa sensação de prazer. Então é justamente no adolescente que vai aumentar essas boquinhas. Então você pega um cérebro virgem e você mexe nessa fisiologia cerebral, e aí você acaba seduzindo o fumante no cigarro. E o fato é que o cigarro ele não libera apenas dopamina, que é a substância do prazer, a substância da alegria, que dá uma sensação de relaxamento, né? E aí eu pergunto para algum fumante aqui, ou ex-fumante, Vli, que tá por aí, tudo bem, graças a Deus você já livrou. Mas eu perguntaria para quem... E eu faço essa pergunta para todo fumante. Fumar acalma? Fumar dá o relaxamento? Alguém consegue colocar aí para mim? Primeira pergunta que eu faria para vocês, para a gente estimular um pouquinho. Fumar... Ei, Cris, boa noite, joia, vamos chegando, gente. Eu não vou conseguir aqui fazer... Quem tá chegando e conhece algum fumante que quer ouvir um pouquinho o que é essa dependência à nicotina? O que é a dependência à nicotina? Estamos começando a explicar essa parte da dependência à nicotina, tá? Quem tiver, clica nesse botãozinho, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e encaminha para alguém que possa levar... Opa, sumiu minha tela aqui. Para alguém que possa levar a informação... Eu estou me perdendo hoje aqui. Vamos ver se a Blitz respondeu. Não, a Blitz já respondeu, então assim, já está livre desse negócio. Fumar acalma? Sim, a resposta é que não. Por quê? Porque o cigarro, além dele gerar essa produção de dopamina, imagina que a dopamina, que é a substância do prazer, ela bagunça um pouquinho. Ela dá prazer sim, né? Então assim, e aí ela bagunça. Então o prazer ocupa toda a mente, né? Então assim, nossa, que delícia. E aí fica essa sensação de prazer, sensação de relaxamento. Porém, como eu falei, não são apenas esses receptores que a nicotina estimula, tá? Então ela estimula também a produção de catecolaminas, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais aí na palestra com o Brunão, que a gente vai falar de arritmias. Então ela gera também a produção dessas catecolaminas. E as catecolaminas, elas aceleram o metabolismo, tá? Então assim, a adrenalina, noradrenalina. Então, lembra? A adrenalina é o que te deixa pilhadaço, é o que te deixa pronto pra briga. Ou pra você vê um leão na sua frente, o que você faz? Ou você luta ou você corre. Os dois você usa adrenalina.
Então, quando você tem adrenalina na parada, você acelera, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, aumenta o fluxo cerebral, você fica preparado para a guerra. Então, é claro que você liberar esse tipo de substância, essas catecolaminas, vão aumentar a pressão arterial, aumentar o batimento cardíaco, ou seja, é muito ruim. É muito ruim você ter essa liberação dessas substâncias que te deixam mais tensos e mais preparados para a guerra. Só que o que acontece? A dopamina cobre, ofusca esse efeito. Porque vamos lembrar, lá quando começou a fumar, mesmo com 20 anos, com 21 anos, que você experimentou, era gostoso, e aí você começa a fazer as diferentes associações, que eu já comentei com vocês. Então, o fumante, ele começa a usar o cigarro para gerar o prazer, e daqui a pouco ele está fazendo as pequenas associações, né? Então, assim, depois de comer, ele fuma um cigarro. Aí, quando ele está nervoso, ele fuma um cigarro. Quando ele está triste, ele fuma um cigarro. Quando ele está feliz, está lá no happy hour, ele fuma um cigarro. E ele começa a associar o cigarro com tudo. A ponto de quando você chega para um paciente que já está há anos fumando, tudo vai lembrar o cigarro. Absolutamente tudo. E aí o que acontece? O paciente, ele começa a ficar preso. Então, existe a prisão do cigarro. E aí eu gosto sempre de lembrar dois exemplos importantes. Um é da Adriane Galisteu, que ela mesma deu um relato em que olha só o que é a dependência à nicotina, né? Que ela fala que adorava ir para um parque, aí não sei o que, com o filho, com o marido, não sei o que, só que lá era proibido fumar, né? No parque. Então, tinham locais específicos, só que eram locais específicos, e como o parque, justamente ele é direcionado para diversão, eles não querem que a pessoa fique fumando lá. E aí o que ele faz? Coloca o lugar para o fumante lá na casa do caixa-prego. E aí você imagina, o parque grande, ele tá lá brincando, mas vem uma vontade de fumar. Dependência à nicotina, prisão. Ela quer fumar, ela tá ficando chata, ela começa a ficar irritada. Nossa, eu preciso da minha droga, eu preciso fumar. Ela deixa de se divertir ali naquele brinquedo, porque fila, até esperar, não sei o que, ela deixa de se divertir, deixa marido e filho, o relato é dela, deixa marido e filho, vai pro outro caixa-prego lá pra não sei onde, né? Vai pra lá, fumar o cigarro dela, então ela fica lá um tempão, fuma o cigarro dela e volta e deixa de se divertir, deixa de ter o prazer de estar na companhia ali. Então, não só esse exemplo, eu vejo aqui perto de casa uma vizinha que tem uma criança pequena também, e ela está o tempo inteiro na sacada. Então o que ela faz? Ao invés de ela estar ali, e vamos entender que são várias vezes, tanto que eu a vejo ali várias vezes, não porque eu estou na sacada, não fazendo nada, mas é tão frequente que ela e o marido, os dois saem. E aí eles têm um ritual, porque quando eles saem, a filha deles é pequena, acho que tem 2 anos de idade, alguma coisa, porque eu vejo no colo, eles saem, fecham a janela e ficam ali, e não ficam em pé, porque tem uma muretinha, ajoelha, você percebe que deve ter algum cinzeiro ali, fica fumando, consome ali, alimenta o vício, né? E depois volta, fica ali fumando. Em quanto tempo vai fumar um cigarro? Né? Então fica ali, deixa de ter o convívio familiar, deixa de ter o prazer de estar com a filha, mais tempo com a filha. Ou seja, olha essa outra prisão que existe também dentro do tabagismo. Então a pessoa que está fumando, ela deixa de ter mais momentos alegres ou mesmo produtivos. Vamos entender que hoje existem firmas nos Estados Unidos que elas não contratam tabagistas. Por quê? Porque o tabagista, ele deixa, e vocês veem hoje que, vai lá na Faria Lima, que eu trabalhava até pouco tempo atrás, você vê que os fumantes, eles têm que descer, eles saem lá do escritório, descem, vão lá para a rua para poder fumar. Então, assim, e quanto tempo a pessoa leva? Vai, pega elevador, desce, vai, fuma, fica ali mais 5 a 10 minutos fumando cigarro, aí pega, volta, ou seja, você deixa de ser produtivo por conta dessa dependência. Então a dependência à nicotina que começa lá atrás, pico de prazer, gera mais boquinhas. Essas boquinhas querem a droga. A pessoa precisou cada vez mais, começou no 1, vai para 5, vai para 10, vai para 20, ou seja, 20 cigarros no dia, ela está acendendo cigarro a cada 25 minutos. Né? Então a pessoa começa, e cada um tem o seu
o número de boquinhas necessárias, tá certo? Não importa que fuma pouco, né? Então, às vezes as pessoas fumam pouco, mas elas têm um alto grau de dependência por outra coisa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Deixa eu ver o que é. Agora eu quero entrar. Eu já falei 40 minutos. Eu quero entrar especificamente no que o fumante não quer. E por que existe dificuldade? Você vai perguntar, por que tem tanta dificuldade para parar de fumar? Por que é tão difícil? Simplesmente porque essa história que eu contei das boquinhas que vão aumentando ao longo do uso da droga, né? E o que o fumante não quer ter está aqui na minha tela que eu vou ler para vocês, que são os sintomas da síndrome de abstinência. Tá? Então, o que o fumante não quer ter é justamente tudo que está aqui. Eu vou ler para vocês, para quem não estiver no YouTube. É isso, fumar dá prazer, exatamente, Thaís. É uma droga. Tá? Então, assim, o cigarro, a nicotina vai lá no receptor e libera dopamina, que dá o prazer. E ela ofusca tudo de ruim, né? Então, assim, fumar calma? Não, é um mito, tá? A dopamina bagunça. Na verdade, o cigarro gera mais tensão, mais ansiedade, tá certo? Então, esse é o grande problema. E vamos aqui para a síndrome de abstinência, que eu vou querer me deter um pouquinho mais nisso. Olha lá quais são os sintomas quando o fumante está em processo de parada, ou ele faz aquilo, ele fala assim, não, a partir de segunda-feira eu vou parar de fumar. E aí ele começa lá 1, 2, 4 horas, 6 horas, e aí ele começa a ter esses sintomas aqui. Lógico que cada um tem um determinado grau de dependência, que vai ter mais ou menos desses sintomas, tá? Humor disfórico ou depressivo, né? Então, tem um relato do Drauzio Varela que fala assim, isso eu não concordo tanto, porque tem paciente que não sofre, você só consegue individualizando, tá certo? E eu falo isso nos grupos. Você não imagina como o fumante pode responder. O fumante ele vai do 8 ao 80. Ou ele tem uma insônia brutal, ou ele tem uma sonolência brutal. Você não consegue olhar para o fumante e saber o que ele vai ter de síndrome de abstinência. É completamente esdrúxulo. É você chutar tudo para saber o que... Ele pode ter uma obstipação, né? Obstipa travar completamente o intestino, como ele pode ter também soltar o intestino. Você não consegue prever. Você tem que individualizar esse tipo de tratamento. Então, e o que o Drauzio fala é que quando o fumante para de fumar, ele pode se preparar para ficar triste durante um mês, né? Então, assim, existe uma certa razão nisso, mas isso não é uma condição, tá certo? Não são todos os fumantes que ficam tristes. Claro, a gente está falando de uma substância que dá prazer, mas não dá para generalizar que a grande maioria vai ter esse tipo de sintoma, tá certo? A gente precisa individualizar, a gente precisa ir ponto a ponto. O que a gente precisa é dar essa informação para o fumante, explicar o que ele vai sentir. Então, eu sempre cito um exemplo que é o seguinte. Imagina que você está indo visitar um amigo seu lá na comunidade do Heliópolis. Então, você tem um grande amigo seu, você está indo lá visitá-lo. E aí, você mete um Apple Watch na mão, correntinha daquelas de rapper, aqueles... ouro penduradaço, brinquinho da Tiffany, não sei o que, e vai visitar. Qual que é a sua probabilidade de ser assaltado? Estando tão exposto assim, cheio de coisa. Óculos sei lá, boné da John John. Qual que é a sua chance de ser assaltado? É muito alta, né? De chegar. E aí é onde entra a informação. Quando você informa pro fumante o que ele pode vir a sentir, o porquê que ele vai sentir aquilo, você dá o grau de dependência que ele tem, quando você faz essa análise individual, isso é individual, não dá para sair chutando, falar assim, não, todo mundo vai ficar triste, não, você não vai conseguir fazer nada, não, você sua mente vai ficar menos produtiva. Não dá para dizer, tá? Então essa análise tem que ser individual, mas é importante a gente abrir o leque, né? Então vamos aqui, ó, na síndrome de abstinência. Humor disfórico ou depressivo, então você ficar um pouco depressivo. Insônia, e isso, gente, eu já comentei na outra live, reforçando o conceito. Os fumantes são mais depressivos, ok? Então isso já tem estudos. Teve um dos medicamentos em que gerou um efeito colateral que tiveram alguns casos de suicídio. E aí o FDA americano pensou, opa, essa droga aqui, então eu preciso ter certeza que essa droga... Aí não, como é que? Suicídio?
Será que é ela que está gerando esse suicídio louco assim? E aí o que o FDA fez? Falou assim, então você me faz um estudo específico em pacientes que tenham, que sejam psiquiátricos, para ver se isso é real ou não. E aí o que o laboratório fez? Exatamente, ele foi lá, produziu um estudo em pacientes psiquiátricos que tinham diferentes distúrbios e ele mostrou que isso não tinha relação com a droga, tá certo? Isso tinha relação com o tabagismo. O tabagismo gera mais depressão, o tabagismo gera mais ansiedade no usuário, tá certo? Então, você não encontra fumante que não seja ansioso. Né? Então, imagina, ele começou lá na adolescência, acelerando o cérebro. Então, eu comento sempre que um advogado que eu atendi numa unidade coronariana que eu trabalhava, ele falava, eu tive um embate, assim, claro, um embate não é de falar, ele falou que ele só não estava fumando porque ele estava ali internado. Ele estava com uma síndrome coronariana aguda, mas ele falava, eu não sou produtivo, eu não consigo fazer uma petição se eu não fumo. Porque o cérebro dele, lembra, ele trabalha com cigarro. O cigarro é uma droga, ele gera um aumento de concentração. Tanto que um dos sintomas e sinais, vou ler todos agora para ficar caracterizado. Humor disfórico ou depressivo, insônia, irritabilidade, frustração ou raiva, ansiedade, dificuldade de concentração, inquietação ou impaciência. Tá? Então é aquilo que eu falo, a irritabilidade que tinha, quem nunca, né, ouviu esse tipo de relato? Meu pai, meu tio parou de fumar, e aí o que o familiar fez? Assim, pelo amor de Deus, você está insuportável, pega um cigarro agora, senão eu vou comprar para você, porque não dá para te aturar, pega esse cigarro e fuma. Né? Então assim, o Vinícius está colocando aqui, com relação aos efeitos colaterais, só tive dor de cabeça, não tive insônia nem boca seca. O Vinícius deu o relato dele, que ele está há 69 dias sem fumar e teve muito pouco efeito colateral, né? Então assim, a gente não consegue prever o que cada um. Mas, nesse segmento, nós conseguimos pontuar sim, quando a gente está lado a lado, se deu alguma dor de cabeça, se deu a gente medicar, às vezes se deu algum grau de depressão, a gente tem sempre como pontuar, mas tem que estar lado a lado. A gente precisa estar conversando nesse sentido para não bagunçar e não interferir no processo de cessação. Né? Então, assim, ninguém quer ter esses sintomas. Continuando os sintomas, então, que eu falei da irritabilidade. Então, imagina, o familiar ele não sabe lidar. Ele não sabe o que é síndrome de abstinência. Se eu falo e eu ensino profissionais da saúde que também não sabem lidar, porque tá lá no pronto-socorro e desce um cacete no fumante. Tá vendo? Fuma mesmo, já tá no quinto infarto. Ou seja, vai lá e dá pancada. Imagina se um profissional da saúde não sabe tratar o fumante. O que um familiar que tá querendo, lógico, no sentido de acolher, ele quer o melhor para ele, mas ele não consegue entender. Né? Então, assim, não existe essa formação. Isso é um detalhe muito legal que tem em relação os fumantes. Uma vez solicitaram, assim, doutor Márcio, será que não tem como fazer uma orientação para os familiares? Né? Porque assim, muitos até vão, a gente pede para que se o familiar puder vir para entender todo o contexto, a gente explicar o que é doença, ou então pelo menos um folder, e nós fizemos esse folder, porque precisa orientar o familiar. E muitas das vezes o fumante ele não quer falar que ele está fazendo um processo, ele não fala. Então assim, ele se inscreve num programa e não quer falar para ninguém. Né? Porque ele tem medo de como vão reagir. Então, se você não tem essa orientação, fica complicado, né? Porque ele vai tomar pancada em casa de quem não está orientado a agir com o fumante num processo de cessação. Vamos voltar aqui de novo pro... Desculpa, Thaís, eu vi que você comentou alguma coisa aqui. Comecei a dar intervalos maiores entre os cigarros e senti sono. Você vê, ela reduziu, começou uma etapa de redução de cigarros e já começou a ter sonolência. Vamos entender que o cigarro ele é um estimulante, né? Então assim, ele aumenta o poder de concentração. Vários estudos mostrando isso, é fato, é uma droga. Quem nunca viu, e para os mais variados, eu falei o exemplo de um advogado que eu tive, e a mesma coisa o senhorzinho que está lá, o pedreiro que está mexendo a argamassa. Quem nunca viu ele lá com
cigarrão pendurado, mexendo na argamassa. É o que faz ele rebocando a parede, passando, fazendo o que gera concentração nele. Então a droga, lembra, é adição. Ele já usa a droga como um mecanismo de poder trabalhar. E esses têm mais dificuldade, tá? Quando a gente vai avaliar as pessoas que utilizam o cigarro para serem produtivas, a gente acaba tendo mais dificuldade em tirar. Então, assim, é uma pessoa que vai ter mais dificuldade em relação a síndrome de abstinência. Volta para cá. Então, eu falei já alguns, mas tem diminuição do ritmo cardíaco, tá? Então, assim, quando você tira o estímulo, então você diminui o ritmo cardíaco. A pessoa pode ficar sonolenta, Thaís. Tá vendo? Por quê? Você diminui o batimento, então isso pode gerar menos fluxo cerebral, tá? No sentido de que você tirou aquele batimento mais rápido. Por quê? Toda vez que o fumante fuma, ele aumenta o batimento, tá? Isso não quer dizer que nas 24 horas ele tem o batimento mais elevado. Ele tem a ver com o cigarro que ele está fumando, né? Não é à toa que muitos eventos coronarianos, leia-se, infarto ou derrame, eles têm relação, às vezes, com uma ansiedade. O fumante ele está passando por um período mais estressante, e aí ele mesmo sabe, porque ele quantifica na carteira. Ele começa a fumar mais e ele acaba tendo, quando você vai investigar se ele está ou não usando mais o cigarro, mais nicotina, por conta daquele estresse, que ele está compensando mais no cigarro, mais na droga, ele acaba sofrendo o evento justamente nesse aumento de consumo da nicotina, do cigarro, de todas as substâncias vasoconstritoras, e acaba tendo infarto, acaba tendo derrame nessa condição, ok? Então, isso pode ter muita correlação com o aumento do consumo. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Não terminei. Diminuição do ritmo cardíaco, aumento de apetite ou ganho de peso. Então, muitos, principalmente mulheres, elas têm esse medo terrível. E quem está acompanhando aí o caso da Débora, que eu tenho acompanhado lá no Dante Pazanese, e ela permitiu o direito de imagem, acompanha lá no Instagram, acompanha lá e a gente tem visto. Provavelmente, amanhã ela vai voltar, amanhã de manhã, ela normalmente vai de quinta-feira, ela volta a cada 15 dias. Eu falei para ela que ela pode me procurar ali quando quiser, a gente tem essa facilidade de estar no Dante. E aí, amanhã ela deve voltar, eu devo fazer algum outro post dela. Então, assim, quando você tem esse medo, e ela falou, quando ela parou de fumar, foi há 2 anos atrás, ela ganhou 10 quilos. Né? Então, assim, ela deve ter 1,56 m de altura, então imagina com 10 quilos a mais. Ela tá em pânico. Né? Então, mas agora ela já está se policiando, e ela está tendo 2 benefícios. Ela parou de fumar e está continuando o peso. Tá? O que é também a mesma coisa que eu comecei falando do livro do Charles Duhigg. Tá? Então, assim, o hábito não quer dizer que é uma sentença. Tá certo? Então, o hábito não é uma sentença. Os hábitos não são inevitáveis. E é isso que a gente tenta trabalhar também no processo de cessação. Fazer com que o fumante tenha esse controle. Tenha o controle da doença. Né? Então, assim, a gente usa algumas técnicas no sentido de fazer ele entender que ele, quem é que está no controle aqui? Quem é que manda? Eu ou você? Né? Por quê? É algo que eu gosto sempre de comentar, que é a história de fazer sexo com gorila. Não sei se Essa vai pro Rafael. Não sei se o Rafael tá por aí ainda. Rafa, se você estiver por aí, você fala. Como é que faz sexo com gorila? Alguém sabe como é que faz sexo com gorila? Nossa, tem algum negócio aqui, apertei um negócio. Quem é que sabe como é que faz sexo com gorila? Opa, veio alguma pergunta aqui, desculpa. Oi, quantidade de nicotina do cigarro eletrônico Juul é maior que o tradicional ou o Gudan? A Roseli perguntou aqui, vamos lá. Eu não tinha visto essa perguntinha. Então, a quantidade de nicotina no cigarro eletrônico é variável, Roseli. Então, assim, você tem que ver, o fato é que hoje existem sim, o Juul chegou a concentrações altíssimas, e isso que viciou os adolescentes americanos. Por quê? Além disso, tem o delivery, né? Que é um cigarro eletrônico. A gente está lidando com tecnologia agora. Eles ainda não chegaram nesse pico de nicotina. Mas sim, tem uma quantidade completamente variável. O Juul chega a ter 53 miligramas por ml. Tá? Miligramas de nicotina por ml. Uma concentração altíssima. Altíssima. Você só troca o cartuchinho lá. Então, assim, conforme ele vai ficando mais dependente... E vamos entender, quem é da época aí
Quem é da época dos cigarros light? Quem já fumou cigarro light aí? Quem tá por aqui? Ei, Ricardo, boa noite. Boa noite. Quem é da época dos cigarros light? Alguém lembra do cigarro light? O que era o cigarro light? Era uma falácia da indústria do tabaco. Uma mentira. Por quê? O cigarro light até não trouxe aqui, mas eu tenho um slide que tem um cara lá na Índia fumando num funil, que ele colocou lá uns 100 cigarros e acenderam todos com uma tocha assim, e ele puxou todos, né? Então o que acontece? E isso exemplifica o cigarro light. Por quê? O cigarro light, eles reduzem a concentração de nicotina. Mas o que o fumante fazia? Não, agora eu vou fumar o light. Então, ao invés de ele fumar o normal, ele fumava 10 cigarros por dia do normal, ele fumava 17, 18 do light. Por quê? Porque as boquinhas do cérebro, eles queriam a nicotina. Então, sem perceber, porque são as boquinhas pedindo. E quando você não entrega, né, ela pede mais. Porque você não está alimentando todas as boquinhas no cérebro. Então aí a boquinha não foi alimentada. E esse que é o problema. Né? Então assim, então o cigarro light era uma falácia, eles faziam uns furinhos, então você acabava não tendo, você aumentava a aeração. A indústria do tabaco já fez o que vocês nem imaginam. Tá? Então assim, elas mexeram com tudo que vocês possam imaginar. Esses furos que eles fizeram no filtro, eles aumentavam a aeração. Quando aumentava a aeração do cigarro, aumentava a combustão. E quando aumentava a combustão, gerava a formação de outras substâncias. E aí o próprio relatório do Surgeon General mostrou um aumento também de outras doenças por conta desse aumento de aeração. E olha que é difícil você monitorar isso. Só que a indústria está trabalhando ali tudo no bastidor, né? Porque é difícil você levantar tudo. Gente, meu Deus, eu não posso deixar porque eu não estou conseguindo salvar, eu estou tendo um maior problema. Eu vou passar o último aqui, como é que a gente avalia dependência à nicotina? Aí vocês me deixam os comentários se faltou alguma coisa. Seu Luiz Carlos está falando que está firme sem cigarro. Parabéns, seu Luiz. Show de bola. Esse é meu último slide. Eu tenho pouco tempo porque eu preciso acabar antes de dar o tempo aqui no Instagram, senão eu não consigo salvar e jogar para vocês pro YouTube, tá bom? Me dá é difícil pra caramba. Isso. Esse último slide fala como a gente avalia a dependência à nicotina do fumante. Tem um questionário que chama questionário de Fagerström. Esse questionário, que até atualmente ele está um pouco questionado em relação se ele avalia da melhor forma possível. Legal, Martiniz. Que show, que show. Gratidão a Deus por meu médico ter colocado o senhor em meu caminho. Show. Parabéns. O mérito é todo seu. Quem brigou com o inimigo aí, com o Todo-Poderoso, foi você. Parabéns, continue assim, tamo junto. E esse questionário de Fagerström, tive até a oportunidade de conhecer esse Carl Fagerström num evento que eu fui fora do país. Ele idealizou isso lá para trás, na década de 70, e até hoje ele é utilizado, em que ele usa algumas perguntas, tá? Então ele tem 6 perguntinhas, vocês acham na internet aí, então vocês que ainda estão fumando, Edilmar, bom saber que tá tudo ótimo aí pelo YouTube, então acho que deu certo, eu vou conseguir transmitir pelos dois, mas como eu vou ter outras pessoas, provavelmente a partir de amanhã, eu vou tentar ver como é que eu faço nos dois. Mas volta aqui, que senão a minha cabeça tá... Esse questionário de Fagerström, vocês acham aí pela internet, tá bom? Só colocar questionário de dependência à nicotina. São 6 questões e você vai saber se você tem um alto grau, baixo grau, muito elevado. E o que significa isso? Quando você tem um grau muito elevado de dependência, você pode ter mais sintomas da síndrome de abstinência. Novamente, como é que funciona aí quando a gente tira, e a gente vai falar um pouquinho mais no tratamento, eu uso muito disso para poder orientar. Então eu faço uma análise individual desse paciente para a gente entender por onde que ele está andando. Será que ele vai ter mais sintoma? Será que vai ter menos sintoma? E ver como é que vai funcionar todo o tratamento dele. Ufa, gente, vai cair aqui, eu não posso deixar de salvar, porque depois eu vou mandar para o YouTube essa aula, tá bom? Marquem aqui quem vocês queiram que siga aqui, o Fernando da equipe aqui já está colocando o Poder do Hábito, eu recomendo mesmo que vocês leiam, tá? Muito interessante. Deixa eu voltar aqui. Então eu queria encerrar essa live de hoje. Estamos na 6ª live, temos mais 4. Não percam, chama todo mundo, chama o fumante que você queira que receba essa informação, tá? Que vamos bater um pouquinho de papo, vamos fazer ele entender o que é a doença.
que ele consegue parar de fumar, que a gente vai ajudar nesse processo, tá bom? Traz ele pra cá que vai ser tudo de bom pra ele. A gente tem todas as armas aqui para fazer com que ele entenda que ele consegue parar de fumar. E é o que a gente quer e é da forma que a gente vai conseguir ajudar. Tá bom? Gente, vou encerrando aqui. Primeiro, até amanhã. Beijo no coração, abraço nas artérias. Tô com medo de que isso aqui não salve. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã tem aula.